Olá, amigos da TV Mundo Maior. Cresce em 11% casos de HIV entre jovens de 15 a 24 anos. É a pior epidemia desde 1981, de acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV. André, como podemos entender essa situação do ponto de vista da doutrina espírita? Notem como a espiritualidade é sábia. Nós temos, na década de 60, a liberdade sexual que vem logo após a pílula anticoncepcional, né, onde rompeu-se aquela rigidez proibitiva quanto à vivência da sexualidade. Isso certamente afastou muita gente de uma conduta sexual salutar, né? É como se nós saíssemos do 8, onde nada podia, e fomos para o 80, onde tudo podia. Quando o que nos cabe em verdade na vida, contudo, é a temperança, é o caminho do meio. E aí, um pouco mais adiante da década de 60, especificamente na década de 80, vem a SIDA, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, forçando os indivíduos a terem responsabilidade para com o uso da sexualidade. Ou seja, nós temos a liberação. Na sequência vem uma doença que fala assim, gente, peraí, toma cuidado. E um pouco tempo depois a gente teve o advento do Viagra, ofertando condições de vivência da sexualidade daquelas criaturas que se encontram com necessidades de manter uma vida sexual qualitativa. Um grande drama é que, mais uma vez, a gente não está utilizando com temperança. Então, por que a juventude está tão acometida com os novos casos de infecção? Outro dado que nos chama a atenção é que os jovens fazem uso cada vez mais cedo do Viagra, dos medicamentos para tratamento da disfunção erétil. O Brasil também é um país altamente sensualizado, né? E essa sensualidade exacerbada e desregrada está presente na televisão, na internet, e nós colhemos os frutos desta libertinagem, por assim dizer. E mesmo com acesso tão fácil à informação, qual deveria ser o papel dos pais nessa conscientização dos jovens? Responsabilidade. Responsabilidade desde o início da vida infante, né? É preciso tratar da temática da sexualidade com os nossos jovens. Mas não só da temática da responsabilidade. É possível, é importantíssimo que os pais saibam exercer com fraternidade, com amor, mas com energia, o papel de pais e de educadores. É saber dizer não, é saber explicar o respeito que aquela criatura tem que ter para consigo e para com o outro, né? É mostrar para este jovem a partícula divina que o habita e que inclusive o habita para quanto às questões sexuais. Liberdade sem libertinagem, né? Os pais, já dissemos isso algumas vezes aqui, têm outorgado quase que exclusivamente a educação para a escola, onde um professor para 40 alunos, né? E ali há um programa pedagógico em curso. Cabe aos pais e educadores que foram ao mercado de trabalho e que muitas vezes não encontram tempo para educar seus filhos, cabe a estas pessoas aceitar o papel que lhes cabe. Educar, saber dizer não, dizer eu te amo, mostrar a lei de causa e efeito, ofertar a espiritualidade. Caso contrário, colherão futuramente o amargor de uma má educação. Você acredita, então, que os jovens estão com mais dificuldade para poder diferenciar libertinagem de liberdade sexual? Completamente, inclusive pela mercantilização do sexo. E mercantilização, não estou falando aqui apenas e tão somente daquele caso que a pessoa paga para poder ter sexo, mas mercantilização ao tornar o sexo como um produto, né? Nós não somos espíritos para muitos, nós somos pedaços de carne, aonde você vai e se serve daquele pedaço de carne. E não se dá ao cuidado de saber que por trás de um pedaço de carne há um espírito, com desejos, com sentimentos, com vontades, com anseios,
com medos, com traumas, com dramas, né? Então, todos os momentos que nós confundimos essa liberdade com libertinagem, que nós não nos atinamos para que o sexo não envolve apenas questões corporais, o Papa Ratzinger, o anterior Papa, né, o Bento XVI, ele chocou ao mundo quando disse que o preservativo não protegia contra o HIV. E o mundo científico ficou empolvoroso, os intelectuais acharam que aquilo era um absurdo, mas de uma certa forma o Papa tem sua razão. Porque embora nós podemos nos proteger fisicamente, a troca de fluidos, essa nós não conseguimos proteger. Então você imagina uma pessoa que exerce a sua sexualidade de forma desregrada, sem a ligação sentimento, sem a ligação amorosa, com tudo e com todos. Ela é como se fosse uma esponja. Ela transmite durante o ato sexual os seus fluidos e recebe fluidos espirituais. E recebe também os fluidos espirituais dessas criaturas. Como é que está a área genésica, aquela área, o chakra onde estão, onde é responsável pelas energias da sexualidade? Como é que está o chakra genésico dessa criatura? Que tipo de troca fluídica no campo do espiritual está se dando aí? Ou seja, ainda que eu utilize o preservativo, sim, pode ser que eu não me contamine com HIV, mas a minha região genésica estará de tal forma atingida que eu terei maior predisposição em acabar adquirindo HIV. Por exemplo, a ciência não explica por que algumas pessoas, convivendo com pessoas portadoras do HIV, não adoeceram. Eu conheci duas irmãs, final da década de 80, começo da década de 90, as duas irmãs eram casadas com dois irmãos hemofílicos. E os dois, em virtude de ter se servido de um sangue contaminado, os dois eram HIV positivo. E as duas irmãs conviviam com eles há alguns anos, por não saberem da doença, porque na época era muito comum, não utilizavam nenhum método contraceptivo e ainda assim não adquiriram a doença. Ou seja, porque são criaturas que têm uma espécie de proteção, inclusive na sua área energética, que proíbe a infecção. Ainda que o vírus a invada, não consegue proliferar-se, né? A ciência ainda não tem uma explicação para isso, mas a ciência espírita já trata do assunto. E como o espiritismo pode contribuir para a qualidade de vida dos portadores de HIV, assim como seus familiares? Bom, certamente falando da imortalidade da alma, né? Dizendo que o momento que nós nos encontramos, ainda que acometidos de uma doença, nada mais é do que um momento de cura. Para o espiritismo, a doença é sempre caminho da cura. No caso em questão, que cura é essa que pode ser patrocinada à criatura que acometeu-se pelo HIV? É uma cura, por exemplo, para o equilíbrio das energias sexuais, né? Nós nos desarmonizamos no uso da sexualidade, nesta ou em outras existências, passamos por essa doença que acaba, se não nos rebelarmos para com a doença, equilibrando a nossa estrutura energética. É importante também que durante esse processo da doença, a criatura passe pelo despertar. Evidente que esse despertar ele é feito por fases, né? Até se fala das fases, que é o luto, a rebeldia, eu não me lembro exatamente quais são as fases, mas a gente passa por aquelas fases de não aceitação, rebeldia, aceitação, e aí depois a vida prossegue, né? Então, passando por estas fases, a criatura pode se respeitar um pouco mais, respeitar aos outros um pouco mais, né? E especialmente ensinando a responsabilidade que nós temos na manutenção da nossa vida, né? Então, se aqui estamos para ficarmos encarnados por 80, 90 anos, não banalizemos a vida e entre a vida a sexualidade, né? Para que possamos dar conta de ter uma encarnação no tempo que nós precisamos ter, aquele tempo que foi planejado na espiritualidade. E é importante que falemos também da banalização da doença. Na década de 80, na década de 90, no início da década de 90, receber o diagnóstico de soro positivo era praticamente uma condenação à morte. E hoje em dia as pessoas estão vivendo
e estão vivendo até relativamente bem, né? Graças à indústria farmacêutica, à utilização dos coquetéis, né? Mas isso é relativamente bem. Não se pode banalizar a doença, porque os remédios, além de caros, embora o Estado outorga uma parte deles, mas além de caros quando o Estado não os outorga, né? Os remédios apresentam efeitos colaterais, a criatura não vai poder mais ter a paternidade, né? Além de uma série de problemas que se darão ao longo da vida, mesmo tendo uma vida longeva, ainda assim não é uma vida tão qualitativa do ponto de vista de saúde quanto a criatura que não se acometeu, não contraiu o vírus. Então, banalização de forma alguma. Não proibição, mas conscientização. Não vigilância dos pais, mas observância. Como é que está esse jovem? Como é que ele está sendo indicado? Impor limites, saber dizer não e, acima de tudo, tornar consciente esta criatura que a vida é muito mais do que só um pedaço de carne. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. Muito obrigada e até a próxima. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.